sou Ricardo Teixeira, eu sou professor da medicina da Universidade de São Paulo, médico sanitarista, com uma trajetória relativamente longa no campo da atenção primária em saúde, portanto no campo dos serviços. Vou tentar aqui fazer uma aproximação um pouco entre a temática ou o campo problemático da inteligência coletiva e o campo da saúde coletiva, que na verdade é uma aproximação difícil na medida em que a gente está falando de dois campos transdisciplinares, vastíssimos, e eu necessariamente vou partir de algum lugar singular, específico, que decorre muito dessa experiência no campo dos serviços. Eu acho que a primeira evidência colhida na experiência de trabalho em saúde, que vai conduzir um pouco ao interesse por esse recorte da inteligência coletiva, é o reconhecimento de que nós estamos num campo eminentemente relacional. O trabalho em saúde, a produção de saúde, implica lidar com realidades assentadas no encontro, na conversa, na produção de conhecimento, na produção de afeto. E é um pouco essa constatação que vai conduzindo a uma ordem de problemas onde o referencial da inteligência coletiva se apresenta como muito potente, né, nessa aproximação. Talvez caiba nesse sentido, em primeiro lugar, arriscar aqui uma definição provisória, certamente, circunstancial, de inteligência coletiva, né? Entendendo o problema da inteligência coletiva como o problema da produção ou da construção de um maior potencial de ação coletiva. Então, vamos dizer que a gente parte desse reconhecimento de que a produção de saúde depende de uma ação coletiva, depende da mobilização de múltiplos saberes, muitos conhecimentos, de uma diversidade de saberes que são postos em convergência e sinergicamente para a produção de saúde. Então, nesse sentido, a inteligência coletiva vai permitir focar no problema da constituição de potência de ação coletiva para a produção de saúde. Como eu disse inicialmente, quer dizer, na minha trajetória particular, essa problemática decorre muito dessa realidade do trabalho em saúde como um trabalho conversacional, como um trabalho de produção de encontro, de produção de relação, que claro que a gente tende, em primeiro lugar, a focar na própria dimensão dos encontros individuais, do encontro clínico, desse espaço da produção de saúde através dos encontros que se dão no serviço. Então, cabe, em primeiro lugar, problematizar em que medida esses encontros têm sido efetivamente encontros produtores de potência, produtores de possibilidades de produção de saúde. Bom, a novidade, eventualmente, que recobre essa ideia de inteligência coletiva não deve ocultar o fato de que isso não é exatamente uma problemática nova, original no campo da saúde, porque ela vem ganhando abordagens diante de desafios específicos, concretos do campo da saúde coletiva, que não deixam de estar em diálogo com essa questão. Por exemplo, o desafio, indo além, né, dessa perspectiva que a gente colhe no encontro interindividual, para o desafio de construções de redes, da integração do sistema, de fazer, de fato, um sistema funcionar de modo integrado. Então, a gente encontra essa problemática, por exemplo, rebatida em todo o desafio da construção de redes de atenção à saúde, de articulação de redes. No entanto, justamente o que o referencial da inteligência coletiva arrasta para o nosso campo traz uma série de dimensões das abordagens mais convencionais de rede no campo da saúde que têm estado relativamente ausentes, que têm sido pouco integradas nesse desafio, que acaba muitas vezes redundando em abordagens mais tecnológicas, quer dizer, que se vem muito na dependência, muitas vezes, de pacotes de informática ou administrativa, de construção de fluxos, sistemas de referência, contra-referência, que são indiscutivelmente dimensões importantes, mas, de uma certa forma, incompletas, na medida em que não
incorpora no seu campo problemático todo o desafio da construção de encontros, da construção de possibilidades efetivas de trabalho colaborativo, de construção de comunidades de trabalho no campo da saúde, que me parece ser uma dimensão indissociável da problemática de construção de redes. Esse tipo de olhar, ele é bastante... Ele tá bastante já contaminado por uma problemática que a gente vê diante de outros desafios sendo trabalhado neste campo mal delimitado, mal definido, que a gente tem chamado de inteligência coletiva, né? O problema que, portanto, também traz um aporte interessante para o nosso campo, com as suas marcas próprias, constitutivas na sua história, que tende, por exemplo, a achar que a coordenação e a construção de potência de ação coletiva dependerá de uma ação central, muitas vezes de uma perspectiva vertical, hierárquica, de um comando central que daria conta de produzir essa coordenação. Então, o que o referencial da inteligência coletiva também traz, em grande medida, é uma aposta, vamos dizer assim, ou um reconhecimento e mobilização de um potencial auto-organizativo, né? De um potencial de auto-organização e que, obviamente, se beneficia, não é num contexto ahistórico que o problema da inteligência coletiva se configura nesses termos, mas que também está em estreita correlação com uma evolução tecnológica e a possibilidade de fato crescente que a gente tem de lançar mão de dispositivos que façam essa coordenação e que permitam uma certa auto-organização nesse plano do trabalho, da construção de organizações, de sistemas. Então, feitas essas considerações, que eu acho que valem principalmente pelo fato de mostrar que há um contexto problemático próprio ao campo da saúde coletiva que convoca essa perspectiva, eu acho que cabe aqui talvez tentar uma certa sistematização, ou arriscar de novo uma certa conceituação mais específica da ideia de inteligência coletiva. Em primeiro lugar, o termo, né, que se disseminou bastante com uma contribuição grande do Pierre Lévy, né, desse filósofo e pesquisador francês. Ele mesmo afirma em algum momento da sua produção que, no fundo, o termo inteligência coletiva é um pleonasmo, porque toda inteligência diz respeito a um fenômeno que é coletivo, a despeito dos nossos preconceitos que tendem a remeter o tema da inteligência a um atributo individual. Mesmo se a gente entender o cérebro como substrato da inteligência, do ponto de vista orgânico, o cérebro mesmo é um dispositivo coletivo, é um dispositivo da ordem da integração de circuitos, fluxos. Então, em primeiro lugar, reconhecer que no termo inteligência coletiva há uma certa redundância. É sempre uma questão da ordem do coletivo. Mas se a gente entender a questão da construção da inteligência coletiva como a construção de uma espécie de hipercórtex, e eu continuo aqui usando metáforas e imagens do próprio Pierre Lévy, quer dizer, o problema da coordenação em rede de cérebros, de uma multiplicidade de cérebros, o que é importante talvez agregar na construção desse conceito é de que o problema da inteligência coletiva diz respeito à coordenação de cérebros, mas produzindo um fenômeno de inteligência de segunda ordem, né, que não diz mais respeito a atributos individuais, mas a possibilidade de coletivos reproduzirem fenômenos do tipo da inteligência como fenômenos de aprendizado. Eu acho que entre essas ideias aqui que eu vim pontuando, esses elementos que são arrastados para o campo da saúde coletiva, quando a gente aproxima da discussão de inteligência coletiva, eles têm o potencial também de retirar a saúde coletiva de alguns impasses. Eu vou tomar uma questão,
não porque ela seja a mais importante, mas uma entre outras, mas talvez ilustre bem o que eu estou dizendo. Eu acho que a saúde coletiva brasileira, essa constituição histórica original, em estreita ligação com a construção de uma política pública universalista, como o Sistema Único de Saúde, eu creio que ele padece hoje um pouco, e alguns dos seus impasses se devem, por exemplo, a uma perspectiva muito estadocêntrica da construção desse sistema. Então, quando eu digo que a inteligência coletiva arrasta junto consigo uma perspectiva de olhar processos de auto-organização, eu acho que ela permite o campo problemático da saúde coletiva avançar em terrenos pouco explorados. Então, eu volto ao tema, e que poderia ser aqui uma brevíssima definição de inteligência coletiva, enquanto o problema da construção de potência de ação coletiva, e como eu disse também no princípio, entendendo que a produção de saúde depende de fomentar essa potência de ação coletiva, de mobilizar os recursos, os conhecimentos, as competências, os saberes distribuídos para o processo de produção de saúde, é aí que eu vejo uma contribuição grande diante, de novo, volto a dizer, de problemas concretamente postos, impasses a que chegamos, onde então essa abordagem tem a perspectiva de abrir perspectivas heurísticas novas, de colocação de novos problemas, de renovação do campo problemático da saúde e de abertura de novas perspectivas. Que nos faz, por exemplo, nos afeta no plano das sensibilidades, abre novas percepções, né, de problemas para nós, e nos permite enxergar outras potencialidades no desafio coletivo de produção de saúde. Então, talvez seja essas colocações mais gerais que eu poderia fazer nessa aproximação que nós temos ensaiado entre o campo transdisciplinar da inteligência coletiva e o campo transdisciplinar da saúde coletiva.